Então, bom dia a todos. Agradeço a presença de cada um, de cada uma. Agradeço a presença dos meios de comunicação. Vou ler a carta recebida da parte da Nunciatura Apostólica. Eminência, tenho a alegria de comunicar que o Santo Padre Francisco, acolhendo a solicitação do eminentíssimo Cardeal Leonardo Ulrich Steiner de poder contar com a colaboração de um bispo auxiliar, nomeou o bispo titular de Maraguaia, o auxiliar de Manaus, o reverendo Padre Zenildo Lima da Silva, atualmente reitor do Seminário Maior. A notícia será publicada no jornal Observatório Romano no dia 27 de setembro de 2023, quarta-feira, às 12 horas de Roma, devendo ficar protegida sob rigoroso embargo até essa data. Assina a carta Giambattista de Quatro, Núncio Apostólico no Brasil. É para nós todos uma grande alegria podermos contar com mais um bispo auxiliar aqui na Arquidiocese de Manaus. Alegria maior por ele ser de Manaus. Alegria pelo fato dele ser da nossa região amazônica. Conhece a região, conhece a igreja, conhece a caminhada da igreja da Amazônia, participou de tantos encontros, coordenou encontros, esteve junto com o Padre Geraldo na elaboração, organização da nossa Assembleia Sinodal, e nós somos muito agradecidos ao Papa Francisco de ter escolhido e nomeado o Padre Zenildo como bispo auxiliar de Manaus. Eu havia insistido um pouco junto à Nunciatura e ao Papa Francisco que fosse alguém da região amazônica. E o Papa Francisco entendeu os motivos e nomeou o Padre Zenildo. Sou muito grato ao Papa Francisco e à Nunciatura, mas eu acho que toda a Arquidiocese é muito agradecida. Então, o Padre Zenildo pode nos dizer um pouquinho agora quais são os sentimentos com a nomeação acontecida. Então, diante desta nomeação, a gente sempre interpreta o acontecimento a partir do lugar e do tempo que a gente vive. Tem reações que são da nossa subjetividade, da nossa individualidade, no que diz respeito a uma responsabilidade que é confiada à nossa pessoa, mas também tem aquelas percepções a partir da realidade de igreja que nós vivemos, né? Singularmente, para mim, é sempre uma experiência, primeiramente do ponto de vista da interioridade, a experiência da misericórdia de Deus, que é bom, que nos elege, que nos escolhe. A experiência interior, mas também uma experiência de comunhão que a gente vive com essa igreja de Manaus. É também um ato de confiança da igreja, é um ato de confiança do cardeal Leonardo Steiner, escolher o nome de um presbítero daqui para auxiliá-lo no governo da arquidiocese. Mas é também, objetivamente, um momento de maturação, de maturidade da igreja de Manaus, da igreja da Amazônia. A nomeação para o ministério episcopal de homens, de presbíteros da nossa região, é uma realidade que ainda parece nova para nós, mas já começa a dar os seus sinais. É um indicativo que a igreja está amadurecendo, é um indicativo que a história da evangelização nesta região tem os seus frutos, mas sobretudo são frutos não somente de um ou de outro ministério, mas são frutos da presença do Evangelho, de uma postura de igreja que assume a vida dos povos aqui desta região. O fato de ter um presbítero do clero de Manaus que vai ajudar na igreja de Manaus é, portanto, um indicativo desta maturação, deste caminho que é sempre um caminho missionário. Se é bem verdade que essa nomeação nos faz fazer uma leitura ou uma releitura da nossa história, ela também lança o nosso olhar para frente. O compromisso de evangelização, o compromisso do anúncio do Evangelho, o compromisso com o reino de Deus, o compromisso do cuidado com a casa comum, ele é cada vez mais nosso. É da igreja, nos seus ministérios, é dos homens e mulheres de boa vontade, no cuidado daquilo que é de todos, e é também de todos aqueles que nos ajudam para que essa mensagem do Evangelho, para que essa mensagem de cuidado com a vida, chegue a todos os homens e mulheres.
talvez. Ah, ótimo. Então, aí, agora é queixado. Você que acompanha as redes sociais da Rádio Rio Mar FM, nós estamos aqui diretamente do auditório do Seminário Arquidiocesano São José, onde Padre Zenildo Lima é reitor deste seminário desde o ano de 2016, e a gente acompanha aqui a Nunciatura do Brasil. Nós vamos conversar aqui agora com o Padre Zenildo Lima a respeito dessa nunciatura da CNBB. Bispo Auxiliar de Manaus. Fale pra gente como é que o senhor recebeu essa nomeação, tendo em vista também que o senhor é um padre tem muito carinho pela igreja de Manaus, é conhecido aí como o padre do Pentecostes. Agora o senhor vai poder, não que essa a função que o senhor tinha não era importante, mas agora tem a missão de chegar mais perto das pessoas, né? Evangelizar, crescer, fazer crescer mais a igreja de Manaus, né? Como eu disse, objetivamente, é um dado de maturação da igreja, singularmente ou subjetivamente, claro, sempre nos surpreende, não é? É um pedido que sempre parece além das nossas capacidades. A gente recebe a indicação, recebe a nomeação, sempre com um receio respeitoso, reconhecendo a responsabilidade desse serviço, reconhecendo a seriedade e a importância do papel da igreja nesse momento histórico que nós vivemos. Portanto, um ministério que tem que ser exercido com muita seriedade, com muita propriedade, com muita profundidade também. Agora, é claro que pesou muito diante desse pedido do Papa e dessa insistência do cardeal Dom Leonardo, o fato de ser um serviço para a nossa igreja de Manaus. O bispo é sempre um servidor da igreja do mundo inteiro, mas a igreja só se realiza num lugar. E a minha relação histórica com essa igreja de Manaus, eu sou cristão batizado desta igreja, sou confirmado nesta igreja, sou presbítero desta igreja. Isso teve muito peso, não é? A gente não diz não para um pedido do Papa, e menos ainda quando se trata de servir a própria igreja local, a igreja de Manaus. Qual o principal desafio nessa nova missão? Eu acho que nós vivemos um tempo que é desafiador para a igreja, não é? O tempo que nós vivemos é de uma grande pluralidade. E a igreja, ela tem sempre que encontrar um modo de como se fazer presente, consciente que é portadora de uma boa notícia, nesses tempos de bastante diversidade, de bastante pluralidade do ponto de vista do pensamento, das concepções de valores, da diversidade cultural e também do pluralismo religioso. Mas a igreja tem feito um caminho muito bonito, nós estamos chamando isso de caminho de sinodalidade, que traz na igreja a sua capacidade de diálogo, a sua capacidade de comunhão, mas, como disse, sempre portadora de uma boa notícia. A gente sabe que a Igreja Católica aqui na cidade de Manaus é uma igreja que tem a sua importância, tem a sua capilaridade, tem o seu respeito e tem o seu papel, do ponto de vista da evangelização, do anúncio da boa notícia, mas também do ponto de vista do cuidado da vida dos homens e mulheres e das populações mais fragilizadas da cidade. O desafio é esse, é permanecer fiel ao Evangelho, fiel a Jesus Cristo, fiel ao reino de Deus, fiel ao anúncio do amor de Deus e ao cuidado com a vida de homens e mulheres. Como incentivar o sacerdócio em meio a uma juventude que hoje boa parte dela não quer mais saber da igreja? A juventude é sempre um dom extraordinário para a igreja, né? Nós corremos o risco de olhar e de categorizar a juventude, até mesmo debaixo de alguns clichês da nossa estrutura religiosa, da nossa estrutura de cultura religiosa. A juventude é sempre uma força, não de menos a arquidiocese prevê tocar para frente, encaminhar e realizar um sínodo diocesano para escutar a juventude. Eu acho que cada vez mais a promoção vocacional, que sempre foi uma promoção marcada pela proposta da igreja para uma resposta da juventude, hoje é chamada a um diálogo, porque é próprio da dinâmica vocacional. Um diálogo onde a igreja também aprende a escutar os jovens. Eu não acredito que hoje os jovens sejam menos interessados pela igreja. O jovem sempre traz consigo uma inquietação que é própria da juventude. E acho que cabe também a nós, ao papel da igreja, compreender e interpretar esta inquietação para apresentar de um modo novo a proposta sempre atual do Evangelho.
Padre Zenildo Lima, o senhor é presbítero desta igreja há 27 anos, tem missão neste chão. Quais serão as novas atribuições que o senhor recebe agora a partir de bispo auxiliar da Arquidiocese de Manaus? O bispo auxiliar tem um papel específico que é determinado pelo Código do Direito Canônico, pela própria estrutura e organização da igreja. Então há um papel muito claro. Ele é um colaborador do titular, no caso do arcebispo, no governo da arquidiocese. A nossa arquidiocese de Manaus tem uma dinâmica muito interessante, porque ela se articulou em regiões episcopais. A nossa experiência mais recente é que os bispos auxiliares auxiliem o cardeal, o nosso arcebispo, diretamente no cuidado, na atenção dessas regiões episcopais. E também tem sido uma prática na nossa arquidiocese que algumas pastorais específicas sejam acompanhadas mais diretamente a partir da figura do bispo auxiliar. Mas, além disso, também tem o profundo papel de comunhão que caracteriza o ministério episcopal. E a nossa experiência na arquidiocese, desde o tempo de Dom Luís Soares, quando começamos a ter a experiência do bispo auxiliar com Dom Jacques Damasceno, Dom Sebastião Bandeira, o Dom Mário Antônio, Dom José Albuquerque, Dom Tadeu Canavarros, é que não se trata de uma hierarquização do ministério do bispo, senão uma comunhão de pessoas que são chamadas a presidir o cuidado pastoral na igreja local, que é a nossa igreja de Manaus. Podemos dizer que este é mais um gesto do Papa Francisco, já que o senhor faz parte deste chão da Amazônia, agora torna-se bispo auxiliar? É um gesto do Papa, é um gesto resultado também do Sínodo da Amazônia, é um gesto de caminhada da igreja. O fundamental para a identidade da igreja e para a sua maturação, como eu falei há pouco, é que ela tenha a capacidade de prover os serviços para o seu povo. E os ministérios na igreja existem como serviço para o povo. Então, ter um bispo auxiliar da própria igreja significa essa igreja está provendo ao seu povo, às suas comunidades, os serviços, os ministérios, que são muito importantes para que a vida de evangelização e a vida de pastoral aconteça. E como nós temos o pontificado de um Papa que tem muita consciência dessa autonomia, desse papel de uma igreja local, então ele acolheu esse pedido do Dom Leonardo, certamente nessa mesma comunhão sinodal. Já tem data da posse? Nós, no caso da figura do bispo auxiliar, nós temos a ordenação episcopal, Ainda sou presbítero e vou receber, por imposição das mãos, num rito litúrgico, a ordenação episcopal. A Igreja de Manaus vai sediar o 5º Congresso Missionário Nacional. Ele vai concluir no dia 15 de novembro. E nós queremos aproveitar a ocasião desta grande festa, desse grande evento missionário, é uma festa da missão na nossa igreja, e concluir o Congresso Missionário com a ordenação episcopal na manhã do dia 15 de novembro. Muito obrigado, Padre Zenildo. Agora nós temos em nossa Arquidiocese de Manaus, bispo auxiliar nomeado pela Conferência Nacional dos Bispos do Brasil, também como pelo Vaticano, pelo Papa Francisco, é o novo bispo auxiliar da Arquidiocese de Manaus. Agora nós vamos conversar com Dom Leonardo Steiner, cardeal da Amazônia, a respeito desta nunciatura. E nós estamos aqui diretamente do Seminário Arquidiocesano de São José. Dessa mudança, como é que é justificada? Só para quem não entende ainda dessa questão da ordenação. Nós tínhamos na Arquidiocese 2 bispos auxiliares, que Dom Sérgio havia pedido. Dom José foi transferido como bispo de Parintins. Então nós pedimos ao Santo Padre mais um auxiliar. Então esse é o motivo digamos assim, da organização, da necessidade da organização que tem a Arquidiocese. Então o motivo é muito simples. Como nós estamos só com auxiliar, nós pedimos mais um auxiliar. E devemos no futuro provavelmente receber mais um ainda. Teremos então 3 auxiliares, se Deus quiser, na nossa Arquidiocese. A ordenação acontece no dia 15 de novembro? Dia 15 de novembro, no encerramento do Congresso Missionário Nacional. Isso. A fala de Dom Leonardo Steiner, lembrando que também
Agora, em outubro, o cardeal Leonardo Steiner estará na primeira sessão do Sínodo sobre a Sinodalidade em Roma. Essa primeira sessão que acontece em outubro deste ano e a segunda parte desse Sínodo em outubro de 2024. Essas informações também você vai acompanhar no site da Rádio Rio Mar FM, também como no site da Arquidiocese de Manaus. É um dia de festa. Nós temos um novo bispo auxiliar para a nossa arquidiocese, agora Dom Zenildo Lima. Rafaela Moura, Rádio Rio Mar, evangelizando a Amazônia.